sobre a rinite alérgica, né? Vejam só, a OMS, nesse documento que soltou esse ano, dia 8 de julho, citou um número de cerca de 400 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de rinite alérgica. É muita gente, né? E assim, eu creio que se brincar de quem está assistindo aqui a live, o que deve ter de gente que tem rinite alérgica não é brincadeira, né? E a grande questão é porque a rinite alérgica, ela tem um aparecimento mais tardio e como grande fator, significante fator de desencadeamento, a gente tem a sensibilização e a exposição crônica a doses supranormais de proteínas de aeroalérgenos. Dos aeroalérgenos, que são aqueles alérgenos que estão no ambiente, então a gente pode citar pelo de animais, de cão, de gato, a gente pode citar proteínas de baratas, a gente pode citar em alguns locais os pólens, a gente pode citar em alguns outros locais proteínas de fungos, mas dentro do aspecto da prevenção da rinite alérgica, sem dúvida o ácaro ou os ácaros domiciliares são os mais relevantes. E é justamente os estudos de prevenção de alergia tentam entender que aparentemente parece que existe uma suscetibilidade individual e uma dose de exposição a essas proteínas dos ácaros que acabam sendo desencadeadoras dessa instalação da reação alérgica e dessa padrão de hiperresposta. Porque, na verdade, de um lado, nos deixa um pouco desesperançosos, porque é muito difícil que a gente não tenha ácaros ou consiga controlar completamente os ácaros em um domicílio, já que, como vocês sabem, eles ficam localizados naqueles locais onde nós ficamos mais tempo, talvez, no quarto, no colchão do quarto, no travesseiro, no sofá, naquele sofá preferido da criança. E justamente o contato crônico com essas doses dessas proteínas, elas vão causando uma persistência e um desencadeamento. Aquilo se soma a uma suscetibilidade genética, a um padrão de hiperresposta, a outros fatores do ambiente e fazem com que o nosso organismo comece a tentar hiperresponder ao ácaro, muitas vezes com sintomas da rinite alérgica, e considerando o que a gente chama hoje de via aérea única, né, que é nariz e pulmão, se não for trabalhado esse aspecto, o desenvolvimento posterior da asma. Então, assim, sobre os ácaros, é muito importante citar para vocês que eles são aqueles elementos que a gente tenta controlar no ambiente, porque muitas vezes controlando o ácaro ou diminuindo a sua população, a gente diminui a exposição e melhora os sintomas. Como outro item assim, muito relevante, e esse item está presente na prevenção não só das doenças que a gente está falando aqui, mas de inúmeras doenças na infância, é a exposição à fumaça do tabaco, do cigarro. Então, desde antes da gravidez, passando pela gravidez, considerando os primeiros anos de vida, a exposição aos componentes da fumaça do tabaco são absolutamente relevantes na sensibilização do sistema imunológico e, nesse caso específico da rinite, do epitélio das vias aéreas em desencadeamento. E a poluição vem como o particulado, né, da poluição que está suspenso do ambiente como outro fator significativo. E que muitas vezes o cigarro pode ser que esteja sob controle se a gente começar a trabalhar isso aí dentro das famílias, dentro das orientações, e a gente está vendo a diminuição do consumo, mas a poluição é uma coisa que depende muito de uma ação populacional e uma ação estatal no sentido de trabalhar para a melhoria da condição do ar, principalmente nas grandes metrópoles, né? Então, de fato, se você tem uma criança com rinite alérgica e você mora em São Paulo, no centro de São Paulo, vai ser difícil, né, de controlar esse fator de risco estando exposto todos os dias a uma qualidade do ar ruim, tá? E, por último, eu queria citar a chamada hipótese da higiene, e que hoje a gente chama
higiene em tradição, em respeito ao autor, né, o Strachan, que foi o primeiro autor que publicou na literatura falando sobre isso, nos anos 70. E hoje a gente sabe que a hipótese do microbioma, alguns falam hipótese da falta dos amigos, né, no caso da parte das bactérias boas. E a hipótese da higiene, ela começou o Strachan começou a estudar populações de famílias e avaliar a questão de incidência de alergias, e começou a mostrar que quanto menor a família, maior a incidência de alergia. E na verdade, aparentemente, inicialmente se aventou que isso seria plausível, porque famílias menores, maiores cuidados em saúde, maior tendência daquela criança ser super higienizada, tudo limpo, tudo esterilizado, e aí aquelas crianças não tinham contato, a gente chama no Nordeste menino de apartamento, não tinham contato com a natureza, não tomavam a vitamina S de sujeira, não iam para o chão, tinham uma hiperlimpeza, usavam muitos produtos de higiene, substâncias químicas que desprotegiam a pele, não tinham exposição solar adequada, não tinham segura, né? Mas não tinham convivência com o meio externo, a natureza, e consequentemente aumentava o seu risco de doença alérgica. Se soma a isso justamente a hipótese do microbioma, onde não é só esse fator, tem o fator também da questão da alimentação, tem o fator da alimentação moderna, com ultraprocessados, excesso de corantes, exposição a outros elementos, como por exemplo parabenos, e vários outros disruptores endócrinos que alteram também o microbioma. E se juntando a isso o uso de antibiótico em excesso, a falta de exposição da troca dessas crianças em ambientes naturais, em ambientes da natureza, tudo isso explicando essa maior incidência de doenças alérgicas, né? E aí, hoje em dia, cada vez mais estudos mostram, digamos assim, crianças de fazenda, uma vez que tenham a sua saúde controlada para protegê-los de doenças infecciosas e tenham uma exposição normal ao ambiente, tendo menos risco de alergia do que a criança da cidade grande, do que o menino de apartamento. Muitas vezes você não vai conseguir se mudar para o mato, mas você vai conseguir levar sua criança para o ambiente externo e não ficar com aquele medo da criança ter contato com a vitamina S, né, que eu falo. O máximo que pode acontecer na exposição da vitamina S é ter que tomar remédio para verme, mas só se a criança tiver sintoma, né? Mas outros grandes efeitos colaterais, desde que você não exagere na dose, não faça o menino comer lama, não vai ter problema no dia a dia. É uma coisa, eu falo o seguinte, não é sujar deliberadamente, mas é deixar a sua criança conhecer a natureza.